a respeito dessa mensagem que foi lida, a gente tem que, com o passar do tempo, fazer uma reorganização do nosso modo de encarar o tempo que nós temos à nossa disposição. Nós utilizamos com muita frequência uma palavra que nós damos um significado que não é o adequado. Quando nós falamos que alguma coisa é ótima, ótimo não quer dizer melhor do que bom. Ótimo é o melhor que nós podemos alcançar. Daí vem então um substantivo derivado chamado de otimização. Então, quando nós começamos a organizar a nossa rotina, organizar o nosso tempo, sistematizar as nossas decisões, nós estamos otimizando o nosso tempo, fazendo com que ele se torne mais eficaz. E nós vemos aqui no mundo físico que nós passamos por um processo de aprendizagem que tem ali o seu valor, embora nós ainda desperdicemos muito daquilo que ele pode oferecer. Então, se nós tomássemos as decisões corretas, se nós escolhêssemos sempre os melhores caminhos, buscássemos sempre as melhores soluções, nós teríamos um aproveitamento várias vezes mais eficaz do que o que nós temos hoje. Podemos dizer assim que do nosso tempo realmente aproveitável, nós utilizamos 10% daquilo que é possível. Então nós percebemos que, por exemplo, e não é só uma organização pessoal, é uma questão de organização social, de organização coletiva. Então nós vemos assim o tempo que as pessoas perdem no trânsito, o tempo que as pessoas esperam um atendimento, o tempo que as pessoas demoram para resolver um problema que elas mesmas criaram que não precisava. De repente por impulso, por paixão, por falta de conhecimento, por orgulho, sei lá, por qualquer motivo que fosse, ou que seja. Nós então tomamos uma decisão, a decisão dá errado e nós passamos o resto do tempo tentando resolver. Então essa maturidade psíquica que nós precisamos desenvolver, ela vem trazendo o seu resultado. Mas ela poderia ser muito mais eficiente se nós entendêssemos do porquê temos que tomar essa decisão. Esse assunto ele tem muito a ver com aquilo que a gente está falando hoje. Nós vamos estudar aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, lá nas instruções dos Espíritos, e nós estamos no advento do Espírito da Verdade, ou seja, a chegada do Espírito da Verdade. Como é que nós podemos fazer com que essa esperança ou essa expectativa se transforme para nós numa realidade? E aí então, nós tivemos aqui Kardec separando 4 mensagens, nós já estudamos 2 dessas 4, que fala sobre a chegada desse Espírito Verdade, que foi exatamente aquela promessa feita lá no livro de João, capítulo 14, em que Jesus diz que no futuro enviará o Consolador prometido, que virá através do Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade, o Espírito Verdade como nós conhecemos. E o que significa exatamente esse Consolador prometido? Normalmente a gente vê, fazendo assim, trazendo isso para uma realidade que nós vivemos hoje, nós observamos então, no Brasil, por exemplo, no nosso país, um aumento da violência, estatísticas, reportagens, uma série de recursos da mídia trazendo para nós as informações negativas a respeito da nossa condição. Normalmente falando sobre a ineficácia do poder público em reprimir os crimes que acontecem, mas muito pouco se fala a respeito das causas disso tudo, que é exatamente uma condição socioeconômica precária, uma questão cultural também deficiente, a exemplificação do próprio setor público, que não tendo mais credibilidade faz com que o povo queira viver de acordo com seus próprios instintos. Se eu não posso contar com o governo, então é cada um para si. E aí nós começamos a ver as pessoas extrapolando então
o bom senso, o equilíbrio, e entrando depois nessa onda de pequenos crimes, que de pequeno em pequeno acaba aumentando, chegando lá. Então, o que nós observamos nessa situação social que nós vivemos é que nós temos uma preocupação muito grande com as consequências, mas pouca atenção para as causas daquilo que gera esse problema. Quando nós vemos aqui nessa mensagem que chega para nós, através das psicografias enviadas por Jesus, aqui que nós estamos estudando, à primeira vista, a preocupação que nós temos é exatamente ver o sentido absoluto da mensagem, dizendo que é o Consolador. Para que serve o Consolador? Para consolar aquele que está chorando, aquele que está sofrendo. Então, na nossa visão limitada, imediata, a nossa preocupação é consolar quem está sofrendo. Só que, na verdade, essa mensagem, toda essa instrução que nós recebemos, desse Consolador prometido, que é todo o corpo doutrinário que a doutrina espírita tem para nós, ela não vem apenas consolar aquele que chora, mas ela vem ensinar para que a gente possa modificar nossa conduta para evitar chorar no futuro. Então não é tratar das consequências, mas é começar a trabalhar a causa. E essa causa vem exatamente através da mudança interior que cada um de nós pode ter. Essa reforma íntima, essa expressão muito utilizada, que acaba ficando de certa forma até meio banalizada, porque nós não entendemos o verdadeiro sentido dela, porque dá a impressão de que a doutrina espírita, quando você se dedica a ela, é mais ou menos aquilo que acontece em instituições religiosas, em que a pessoa acredita que basta frequentar que o milagre vai acontecer. E ela não se dá conta da importância do exercício, da dedicação, do trabalho, do sacrifício que cada um precisa. A mesma coisa acontece no meio espírita também. Porque embora as escolas tenham ali um bom propósito, os alunos acabam tendo essa mentalidade ainda limitada, ainda acomodada. Então eu começo a frequentar o centro espírita. Quantas vezes, a gente já até falou sobre isso, bom dia pessoal que chegou, quantas vezes a gente ouve o pessoal falar sobre isso, dizendo assim, mas eu frequento o centro espírita há tanto tempo e os problemas não mudam. Na verdade, não é a frequência no centro espírita que vai fazer o problema mudar. Na verdade, é a sua instrução, a instrução que vai ser recebida na instituição, no centro espírita, nos livros, nas palestras, em todos os eventos que a pessoa participa, e ela aplicando isso na realidade do seu dia a dia, é que vai fazer com que aqueles problemas sejam já prevenidos, evitando que aconteçam pelas decisões corretas, pelo equilíbrio, na busca de soluções que cada um de nós vai ter. Isso é de fato a transformação, isso é de fato essa reforma íntima. Então não é frequentar, é o sacrifício. Naquele começo, claro que vai ser muito difícil, é mais ou menos, para a gente fazer uma comparação simplista, bom dia pessoal que chegou, uma comparação simplista, é nós pensarmos numa pessoa que começa a fazer uma dieta. Existe um momento pior do que aquelas primeiras semanas de dieta para alguém que nunca fez? Ela tem que começar a renunciar àquilo que ela estava acostumada, começar então a suportar o sofrimento de absorver uma determinada substância que ela gosta, no caso açúcar, gordura, massas e tudo mais. Então nesse tratamento, nessa dieta que nós estamos falando, tudo começa, pois já imaginando, né, Fernando, como é o problema que é esse início. Conviver com pessoas que têm o hábito natural de se alimentar e você tem que resistir àquilo, até que ela começa a se habituar, até que a dieta começa a fazer parte da sua rotina, e depois de um certo tempo, ela já começa a incorporar isso no seu cotidiano e já não é mais um sacrifício, se torna um hábito. E aí depois de um certo tempo, não raras vezes, nós ouvimos aquelas pessoas dizerem, eu não sei como é que eu comia isso com naturalidade se hoje me incomoda tanto. Quando nós falamos sobre essa, entre aspas, dieta moral, é a mesma coisa, o começo é sempre um sacrifício. Se eu sempre me habituei a falar mal de alguém, naquele início eu vou ter que me conter. Se eu sempre fui uma pessoa que provocou intriga, naquele início eu vou ter que me conter. Então, como toda dieta, o início é sempre difícil. Então essa transformação interior, ela depende exatamente da vontade de cada pessoa, da vontade de cada um de nós. Então, por isso, estudando então, falando sobre aquela otimização do tempo, juntando com
a mensagem que chega para nós através desse texto do Evangelho, nós temos ali essa reorganização que nós precisamos implementar na nossa vida comum, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Só que para isso, como nós já conversamos numa outra oportunidade, há a necessidade de nós termos um motivo. O porquê que eu vou fazer isso? Me dá uma boa razão, né? Uma pessoa, mais uma vez voltando para aquela história da dieta, me dá uma boa razão para eu parar de comer aquelas substâncias, comer aqueles tipos de alimento. Ou para quem está fazendo qualquer tipo de tratamento, para quem faz o tratamento para o tabagismo, para o alcoolismo, para qualquer tipo de droga, para qualquer tipo de comportamento, me dá uma boa razão para fazer isso. Normalmente as boas razões chegam quando nós alcançamos um estado crítico. No caso da dieta, quando a pessoa começa a ter problemas graves de saúde, e aí ela vai ao médico, e aqueles médicos que não têm muitas papas na língua, dizem assim, olha, se você não tomar cuidado com a sua dieta, você vai morrer. Aí a pessoa fica chocada, nossa, mas que médico horrível aquele. Se por acaso estou fazendo tratamento de tabagismo, a pessoa só começa a tomar consciência se por acaso ou ela começa a sentir um mal-estar muito grande, ou são muitas as reclamações, ou o médico chega assim na lata e fala, você está iniciando o enfisema pulmonar, se você não fizer isso você vai morrer. Então, na verdade, nós precisamos de tratamentos de choque. E aí exatamente o que vem dentro daquela mensagem que a doutrina espírita sempre traz para nós, ou nós tomamos decisões por amor ou pela dor. Nesse caso, a dor vem de todas as formas, uma dor moral, uma dor física, uma dor, né, na convivência. Então, precisamos chegar nesse extremo para começarmos a tomar essas decisões. Por isso que quando nós falamos assim, eu preciso fazer essa transformação, ou eu preciso promover essa transformação, a pergunta é, por que eu vou fazer isso? Me dá uma boa razão. Eu gosto, eu me sinto bem, eu me sinto confortável nessa condição, os incomodados que se mudem, etc, etc. Esse amor, ele é a mesma coisa que a livre vontade, né, Tatiana? Porque quando você toma uma decisão correta, motivado pela livre vontade, na verdade é o amor por si mesmo, é o amor pelas pessoas, é o amor pela sua família, por qualquer motivo. Então, tanto a boa vontade, e essa livre vontade sendo uma boa vontade, ela não é mais do que a expressão desse amor. Agora, muitas vezes a gente vem pela dor. A dor é pior. A dor você não faz porque você quer, você faz porque você é obrigado. E tudo aquilo que é obrigado, naturalmente, vem com maior dificuldade para todos nós. O Fernando colocou, né, pior você vai ficar numa cama com graves doenças precisando de ajuda para o resto da vida. Essa também é uma das expressões de tratamento de choque que nós vemos, né? Mas como eu falava para vocês, tudo aquilo então, tanto na otimização do nosso tempo, que foi ali lida na mensagem inicial, como no entendimento da reforma íntima que nós precisamos promover em nós mesmos, né, e também incentivar naturalmente aqueles que estão próximos a tomarem as mesmas decisões, nós temos que ter uma motivação. Porque a vida é muito curta, conforme a expressão popular diz para nós, né, a vida é muito curta, eu tenho que aproveitar ao máximo, porque depois o tempo passa e eu vou me arrepender. Então essa é a ideia, né, que nós vamos cultivando no decorrer da nossa vida, através de tudo aqui dessas experiências que a vida vai oferecendo. Mas então vem essa mensagem consoladora, através da doutrina espírita, em todo o seu corpo doutrinário, dizendo para nós que a vida não se resume somente a isso, que a vida vai muito mais além. E aí então o advento do Espírito da Verdade, que é o título do nosso estudo de hoje, ou seja, a chegada, o retorno, né, a vinda do Espírito da Verdade, que era exatamente aquele Consolador prometido lá por Jesus, a pergunta fica exatamente isso. O que essa mensagem significa, representa para todos nós? E aí começamos então a ter um entendimento. Esse entendimento sobre a nossa imortalidade, que a vida física ela é um intervalo em que nós exercitamos determinadas virtudes, em que nós aprendemos determinadas lições, vivenciamos determinadas experiências,
que vão nos ajudar no futuro ou resolver problemas do passado. Então nós começamos a ver a vida não como o todo universal, mas como uma pequena parcela. E a partir da visão dessa pequena parcela, naturalmente nós vamos querer conhecer se essa vida que nós temos aqui agora, essa nossa existência, esse intervalo entre vida e morte que nós estamos aqui, se é um pedaço daquilo tudo que a gente tem que viver, o que é exatamente o resto que nós não percebemos, que nós não vemos? Aí nós temos tudo aquilo que nós vivemos no passado, tudo aquilo que nós viveremos no futuro. Mas como é exatamente isso? É tudo uma fantasia, porque todas as religiões, algumas falam do passado, a maioria fala apenas do futuro, dentro dali das suas fantasias, dos seus dogmas e tudo mais. E isso traz para nós uma certa dúvida, uma certa incerteza. Então, pelo sim, pelo não, eu garanto os meus momentos de prazer aqui no mundo físico. E ficamos por isso mesmo. Mas então vem a doutrina, trazendo para nós uma realidade a partir de uma perspectiva mais racional, mais sólida, não apenas embasada numa promessa, num desejo de que as coisas sejam desse modo ou daquele modo, mas começa a trazer para nós uma nova perspectiva. E aí então nós começamos a entender que o futuro, que é exatamente ali o destino que eu vou alcançar, que nós vamos alcançar em determinado momento da nossa vida, ele será um desdobramento daquilo que nós vivemos hoje. Aí já acende aquele alerta, dizendo assim, que a minha vida, as decisões que eu tomar agora, são decisões que vão repercutir no futuro. Então eu já começo a ter a minha primeira motivação. Por que eu tenho que me sacrificar de uma coisa que eu gosto para fazer uma coisa que eu não sei se vai dar certo? Agora eu já começo a ter essa certeza. Ou pelo menos ter essa impressão mais concreta. Pode não ser certeza, mas a impressão já começa a se tornar real para mim. Então eu já começo a entender que eu preciso tomar essa decisão porque eu sei que as coisas vão me acompanhar daqui para frente. Então eu preciso organizar meu tempo melhor, porque eu sei que a minha presença aqui no mundo físico não é à toa, não é simplesmente uma aventura, mas ela tem um objetivo. Que as decisões que eu tenho que tomar para a minha saúde física, para a minha saúde moral, para a minha saúde social, quando nós falamos em saúde social, são bons relacionamentos. Quantas pessoas vivem em relacionamentos doentios, né, com intrigas, com brigas, com diversos desentendimentos, e parece que a vida é um verdadeiro inferno. Isso mostra uma relação social doentia. Seja em que esfera for, na esfera familiar, na esfera profissional, na esfera social. Então, na verdade, nós começamos a ver que a nossa vida ela tem tudo para funcionar bem. Basta que nós tomemos as decisões corretas. Algumas vezes nós trazemos débitos do passado que não é tão simples assim. Que dá a impressão de que a vida não vai funcionar, mas ela vai. Porque esses débitos nos acompanhando até agora, eles nos acompanham exatamente para serem solucionados. E são as nossas decisões que vão fazer com que eles comecem a entrar no eixo, a se tornarem mais equilibrados. Daí a gente começa a resolver uma série de problemas. Então, quer dizer, isso tudo, no papel, no planejamento, mostra para nós que não é tão complicado fazer com que a nossa vida seja organizada e bem direcionada para que nós sejamos felizes no futuro. Só que a gente sempre tem aquela ideia de que não é possível, eu não vou conseguir, porque isso vai além das minhas forças. Quando a gente fala que isso vai além das nossas forças, é exatamente porque nós não temos aquela convicção de que no futuro será diferente. Então nós subestimamos a nossa capacidade. Porque o dia que eu tiver uma real certeza, a gente consegue fazer tudo. Imaginar uma pessoa assim, por exemplo, vamos trazer uma situação ilustrativa. O indivíduo precisa mudar de emprego. Ele fala assim, mas o mercado de trabalho está difícil, sabe como é que é, eu já tentei mandar uns currículos, mas as respostas nem foram muito positivas e tal, então eu vou ficando por aqui, pelo menos eu me garanto. Mas aí no dia seguinte aparece o patrão dele dizendo assim, olha, daqui um mês a empresa vai fechar, se vira e vai arrumar um emprego.
rapidinho ele fica com medo e começa a funcionar. Então a gente vê que a gente tem ali a nossa limitação, mas a gente nunca compreende qual é exatamente o extremo que nós conseguimos chegar. Qual é exatamente ali o nosso real limite. Porque a nossa vontade, por ela não ser tão intensa, ela acaba sempre tendo até uma certa extensão, onde a gente não tem que fazer sacrifícios a mais. No momento em que a coisa complica, a gente tem que tomar uma decisão. Então essa nossa vontade, que é motivada, infelizmente, ainda pela dor, beleza? Que ainda é motivada pela dor, vai fazendo com que nós vamos sofrendo e sendo impulsionados pelas circunstâncias. E não tomamos decisões de acordo com a nossa real vontade, daquilo que nós vemos, daquilo que nós realmente precisamos. O Spock colocou, né, o que gera os problemas, na minha opinião, é a preocupação excessiva com conforto. Na verdade, esse conforto excessivo é justamente o que causa alguns dos problemas, né? Quando a gente fala sobre isso, são várias as características, né, Tchofrinha? As características, né, Spock, dos problemas. Então, quando você fala em problemas materiais, certamente as pessoas tentam buscar esse conforto material e, consequentemente, vem as dívidas, vem ali a inveja, vem ali a insatisfação e começa a trazer uma série de dificuldades. Mas nós temos aqui no nosso mundo, por exemplo, né, a menos que você fale de o conforto psíquico, o conforto emocional, aí sim a gente pode generalizar. Mas nós temos pessoas que criam problemas de saúde, pessoas que criam problemas nos seus relacionamentos. Então são várias as características, mas de toda forma, utilizando essa mesma palavra que você falou do conforto, o conforto do espírito. O espírito quer ficar confortável. O espírito, na verdade, ele quer ficar acomodado. E essa acomodação faz com que a gente sempre tente encontrar o caminho mais fácil. Porque eu não vou ficar confortável tendo que fazer sacrifício. Eu vou ficar confortável se as coisas vierem fáceis para mim. Por isso, então, em todas as circunstâncias, a gente sempre procura o jeito mais fácil, o jeito mais simples. Só que nem toda a situação vai exigir de nós apenas a simplicidade das coisas. Ela vai exigir, na verdade, grandes sacrifícios. Só que para que a gente possa promover essa mudança, é necessário que a gente tenha o entendimento. Eu tenho que mudar. Mas eu tenho que mudar para quê exatamente? Por quê? Aliás, para onde eu tenho que mudar? Se a gente não tem uma referência daquilo que eu posso me tornar, daquilo que eu posso ter, da forma correta como eu posso viver, a gente vai ficar tentando viver de expectativas, de ilusões, porque a gente simplesmente não sabe como se conduzir. A gente conversou sobre isso, sobre a questão da educação dos filhos, numa outra oportunidade, falando sobre família. E a gente pensa assim, quando você fala que nós ficamos repetindo os erros de nossos pais, e os nossos filhos repetirão os nossos erros também. Os pais ensinaram os filhos que é importante ser alguém na vida. Então os filhos são cobrados para estudar, para trabalhar, para comprar, para aparecer, para se diferenciar, para se ter uma grande capacidade. O filho não é incentivado para se desenvolver da melhor forma que ele pode. Ele tem que se desenvolver de acordo com a expectativa que a própria comunidade tem em torno dele. Então, quando nós falamos nesse sentido, dos pais ficarem educando seus filhos, nós vemos assim, mas os nossos pais erraram. Mas aí nós olhamos à nossa volta, esses jovens pais da atualidade, esses jovens casais que começaram a ter seus filhos, filhos frequentando escolas, filhos que já se tornaram adolescentes, eles continuam repetindo as mesmas condutas. E por que eles fazem isso? É porque eles querem? Não. É porque eles simplesmente não sabem fazer diferente. Os bisavós aprenderam assim, os avós aprenderam assim, os pais aprenderam assim, e mesmo que ele queira fazer, ele pode executar pequenas mudanças, mas ainda assim é influenciado pela educação que ele recebeu. Então a gente vê que o modelo familiar, o modelo de educação familiar que nós temos hoje é praticamente um vício que nós temos em todas as famílias. E a partir desse vício, nós vemos que os erros continuam se repetindo. Bom dia, Cizinha. Então, se você não sabe fazer diferente, qual é a solução? É buscar, então, procurar qual é o modelo correto.
qual é o modelo mais adequado. E aí, então, esse é um grande benefício que a doutrina espírita nos proporciona, quando ela começa a mostrar exatamente esse esclarecimento a respeito da individualidade de cada um de nós, da importância da célula familiar, por que os espíritos estão juntos, qual é o propósito dessa união, o que eles precisam fazer para alcançar o sucesso que foi planejado anteriormente. Então nós começamos a ver que se eu continuar me comportando daquela forma, buscando esse suposto conforto, eu vou cair no mesmo erro. Então há necessidade de nós começarmos a modificar o nosso modo de pensar para entendermos que lá no futuro, um futuro que foge dessa nossa pequena realidade material, que é um futuro diferente. Então, para poder alcançar uma condição diferente, nós precisamos tomar decisões diferentes. Se nós não sabemos que decisões são essas, a gente vai continuar fazendo o que tem que fazer. Então esse novo modelo de familiar, falando de espíritos comprometidos positivamente, comprometidos negativamente, que nós temos famílias espirituais e famílias físicas, todo esse esclarecimento que nós vamos tendo a partir dessa nova perspectiva espiritual faz com que nós tenhamos agora um motivo, tenhamos um modelo para alcançar. Aí vai depender apenas da nossa vontade, porque inicialmente nós não sabíamos o que fazer. Queríamos fazer alguma coisa, mas não sabíamos como. Kardec trouxe um outro exemplo nesse mesmo sentido, lá no livro Obras Póstumas, quando nós estudamos, falando sobre a questão das dívidas que nós temos, dívidas morais que nós temos. E aquela passagem que ele falava das 3 esferas, que nós temos dívidas pessoais, né? Ou seja, a lei de causa e efeito nos afeta individualmente, daquilo que eu faço para mim mesmo, ou contra mim mesmo. As dívidas que alcançam uma dimensão familiar, então as pessoas que convivem comigo, o que eu faço por elas, o que elas fazem por mim, de que forma que nós nos influenciamos e nos afetamos. E depois ele fala daquela terceira esfera que é mais abrangente, que é da esfera social. O meu comportamento dentro do meu país, dentro da minha cidade, vai fazer com que eu continue vinculado a ela ou não. Se eu sou mau eleitor, eu vou então conviver com maus candidatos. Se eu por acaso sou mau cidadão, eu vou viver com uma cidade caótica. É uma consequência natural. Que merecimento eu tenho de viver num país melhor, numa cidade melhor, ter um governante melhor, se eu não faço o meu papel individual como aquele que participa desse órgão social? Então, na verdade, é tudo uma questão de merecimento, de causa e efeito, nessas 3 esferas. Quando Kardec falava sobre esse assunto, ele dizia que nós vemos hoje convulsões sociais. Essa foi a expressão que ele utilizou. Essas convulsões sociais mostram para nós assim, protestos, manifestações, muitas vezes até violência. As pessoas estão gritando, as pessoas estão quebrando, as pessoas estão pedindo, mas elas não sabem o quê. Elas querem uma condição de vida. Tá, é uma coisa muito genérica. Como nós vamos alcançar essa condição de vida? É aí que nós entramos assim. Você quer modificar a sua cidade, o seu país. Mas você não sabe como, porque você não tem recursos, você não tem os instrumentos corretos. A gente viu isso muito nessas últimas eleições, que as pessoas querem mudar o país, mas não têm opções. Como é que eu posso mudar o país se a gente não sabe como fazer? Se a gente não tem quem faça? Se a gente está amarrado nessas situações, como é que nós vamos acabar com a corrupção do nosso país se por acaso nós não temos meios de evitar que isso aconteça? Aí a gente está preocupado, voltamos mais uma vez, muito mais com as causas, aliás, com os efeitos do que com as causas, com as consequências do que aquilo que provocou. Quando nós começarmos então a moralizar a sociedade, moralizar as famílias, moralizar os indivíduos, nós vemos que tudo isso virá como uma consequência natural. Se você não quer uma sociedade corrupta, você não pode ter cidadãos corrompidos, ou cidadãos corruptores, ou corruptíveis. Nós temos que moralizar as pessoas para poder chegar àquela condição. E para isso a gente tem que ter um motivo e tem que ter um modelo. As religiões hoje trazem simplesmente a ideia de beatificação, de canonização. Quer dizer, você tem que ter um santo, você tem que ir para o céu e tudo mais, né? Para isso você tem que ser um devoto da sua religião. Mas não é apenas isso.
Isso é muito bom, mostra a sua dedicação para a sua crença, mas a transformação interior exige muito mais. Vamos então aqui para a nossa mensagem, ou para as nossas mensagens, que foram trazidas pelo Espírito da Verdade. A número 7, nós lemos a 5 e a 6 e a 7. Só lembrando que a primeira mensagem chegou no ano de 1860, lá em Paris. A segunda mensagem foi em 61. Um ano depois, o Espírito da Verdade, ou de Verdade, ou Espírito Verdade, voltou a se comunicar. Depois, a número 7, foi em 61 de novo, no mesmo ano, só que agora na cidade de Bordeaux. E a última mensagem aqui é de 63, na cidade de Havre. Então nós tivemos 4 mensagens em 3 anos. Em 4 anos, né, de 60 até 63. Então por isso que a gente vê muitas vezes estudando esses textos, a gente vê até uma certa repetição de ideias, né, que o Espírito, que Jesus vem dizendo que é o médico das almas, que Jesus é o Consolador que veio trazer a mensagem, coisa e tal. Só que essas mensagens espalhadas durante 4 anos, elas vinham com o objetivo de revitalizar a crença das pessoas, de reforçar aquilo que elas estavam alimentando. Então quando a gente lê as 4 de uma vez só, a gente pensa, poxa, mas que chato, 4 mensagens praticamente parecidas. Mas para quem recebeu isso em tempos muito distantes, e cada vez que recebia, provocava então aquele furor dentro da comunidade, de sabendo, olha, o Jesus se comunicou. Ele veio dizer isso para nós. Então nessa mensagem número 7, recebida então na cidade de Bordeaux, em 1861, diz assim para nós, uma mensagem pequena. Não precisaríamos esperar grandes comunicações de Jesus, que o objetivo dele não era fazer com que as mesmas palavras que já foram ditas e escritas lá no Evangelho, nós temos mensagens de Jesus o tempo todo, falando sobre as suas ações, falando sobre os seus ensinamentos e tudo mais. Então, na verdade, foram apenas pequenos contatos, raros contatos, como ele disse para nós lá na primeira mensagem, que ele diz assim, deixa eu pegar aqui rapidamente. Não vou achar aqui agora. Deixa eu ver. Não vou achar isso aqui agora, então deixa que depois a gente procura. Mas ele fala aqui que serão raras as vezes em que ele vai se comunicar. Mas dessas poucas vezes vai ser para trazer essa mensagem instrutiva, essa mensagem alimentando exatamente a nossa fé, a nossa crença, né? Bom dia, professor. Então vamos para a mensagem número 7. Eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue, que vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dócil aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer essas palavras, essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Então, quando diz assim para nós, sede dóceis, ou dócil, aos Espíritos do Senhor, quer dizer, ouça o que eles têm para ouvir. Ouçamos aquilo que eles têm para dizer. Dessas comunicações que chegam, mensagens de instrução, de motivação, de orientação, são para nós de fundamental importância para que a gente possa entender qual é o sentido da nossa presença aqui hoje. Porque, a princípio, o que nós vemos aqui no nosso mundo hoje nada mais é do que aquele mar de lágrimas.
Parece que todo mundo veio aqui para sofrer. Ninguém consegue ser plenamente feliz. Alguns conseguem ter ali um certo conforto, alguns conseguem ter uma vida mais equilibrada, mas todos estão ali expostos aos mais variados tipos de sofrimento. E dá a impressão então que o mundo tem esse objetivo. Ouvimos aquela expressão que as pessoas dizem: o inferno é aqui mesmo. E por que nós vemos isso, que o inferno é aqui mesmo? Exatamente por essa característica de todo mundo sofrer. Só que quando a gente entende o propósito do nosso mundo, que é exatamente ali um ambiente de aprendizado, uma grande escola para todos nós, ao mesmo tempo sendo também um grande hospital, sendo uma grande penitenciária, sendo também ali o nosso ambiente de trabalho. Então tem várias características juntas e ao mesmo tempo separadas. E nós podemos ter uma missão isolada, ou, na maioria das vezes, como acontece, nós temos vários compromissos com essas 4 características. Eu venho para aprender, mas ao mesmo tempo eu venho para curar, venho para espiar, que é o caso do presídio, mas ao mesmo tempo eu tenho a oportunidade de trabalhar. Quando nós entendemos o propósito da nossa vida hoje, nós começamos a dar uma direção mais eficiente, uma direção mais produtiva para todos nós. Então, nós começamos a viver com um propósito, e não simplesmente vivendo o dia a dia, esperando as coisas acontecerem e deixando a vida levar. Várias e várias vezes nós vemos situações em que nós nos perguntamos, né? Será que a vida é só isso? Será que a vida não tem mais nada para me oferecer? É exatamente porque eu não consegui entender o passado, aquilo que aconteceu antes dessa minha presença aqui, e não consegui compreender também o futuro, aquilo que virá depois da minha presença aqui. Então, se a minha visão fica restrita apenas nesse mero cotidiano, ela vai se tornar uma vida sem graça, uma vida muitas vezes sem sentido, em que parece que eu tenho que ficar brigando todo dia para sobreviver por nada. Mas existe um propósito. Essa mensagem que chegou para nós, quando Jesus diz logo na primeira oração, que eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar, ele está falando naturalmente por uma característica de um mundo como o nosso, em que nós somos espíritos doentes, espíritos em condições dolorosas, que precisam desse alívio, e ele vem exatamente desse remédio trazer esse remédio moral. E ao mesmo tempo também trazer um remédio que nos alivia fisicamente, através da ajuda dos conhecimentos que nós vamos adquirindo, da presença dos espíritos entre nós, da constante presença de espíritos mais evoluídos através da encarnação, descobrindo drogas, descobrindo técnicas, tudo aquilo para poder nos ajudar. Então esse grande médico das almas não é apenas aquele médico que vem fazer milagres, que é o que normalmente a gente acaba vendo. Na verdade, esse médico é muito mais do que um médico, é também um engenheiro, é também um professor, ele traz ali uma série de características. Por isso, então, nós vemos que a presença de Jesus aqui, ela vem através de uma doutrina que traz para nós um esclarecimento muito amplo, muito abrangente, a respeito de diversas situações do nosso cotidiano. Essa mudança, sem dúvida nenhuma, acontece. O Spock colocou ali, só penso que com essa evolução espiritual que vem acontecendo há milhões de anos, o mundo deveria estar melhor. Mas o mundo está melhor, né, Spock? Essa é a questão. Depende da comparação que a gente faz. Se você pensar que a nossa geração não mudou muito da geração comparando com a geração anterior, que o século XX não se transformou tanto comparado com o século XXI, não se transformou ainda tanto comparado com as últimas décadas do século XIX, certamente nós veremos mudanças muito pouco expressivas. Mas tendo essa visão nossa, claro que nós somos impacientes, eu como você, também gostaria muito que da época em que eu nasci até agora, que já quase bate quase meio século, né? Meu Deus, quase meio século de vida. Nós então poderíamos ver muita coisa diferente, mas as coisas vão acontecendo gradualmente, porque nós também vamos nos transformando gradualmente, né? Com toda a educação disponível hoje, o caráter das pessoas deveria estar bem melhor. E está. Não nos esqueçamos disso. Eu cheguei a falar para vocês isso numa outra vez. Não nos esqueçamos que em aproximadamente 130 anos, o nosso país tinha escravos
E nós aceitávamos isso. Quer uma mudança mais significativa que essa? De acharmos, por exemplo, que escravos, tratar uma pessoa como escrava era algo natural? Hoje nós pensamos nisso como um absurdo. Isso é o caráter das pessoas que se modificaram. Nosso caráter se modificou. Mas os escravos são ilegais. Naquela época eram legais. Essa é a diferença. Não podemos confundir a ilegalidade de situações escravocratas atuais, que nós não temos mais escravos hoje. Nós temos pessoas que vivem em condições extremamente precárias, mas a definição de escravidão, isso é fundamental nós entendermos. A gente usa essa expressão para poder mostrar a nossa indignação. Mas hoje não existe mais escravidão no nosso planeta. Existem situações em que pessoas são exploradas ilegalmente. Mas escravidão, no sentido verdadeiro da palavra, como nós tínhamos no passado, o Brasil tinha escravidão como uma instituição, a Europa tinha uma escravidão como instituição, hoje já não existe mais isso. Nós temos exploração de pessoas, não mais escravidão. Então isso acabou. Então a gente vê a mudança que teve. Mas esse novo conceito, essa nova visão que nós temos do mundo hoje, ela é muito recente e muito pouco ainda compreendida. A gente tem falado essa semana sobre, principalmente no estudo do livro A Gênese, né, lá, Miriam? Principalmente no estudo do livro A Gênese, nós temos refletido sobre o significado real do Espiritismo. E aí então nós entendemos o seu aspecto filosófico, o seu aspecto moral, o seu aspecto espiritual, de fato ligando as pessoas ao mundo espiritual, dando para nós um novo entendimento e tudo mais. Mas quando a gente fala sobre espiritismo, para a sociedade de um modo geral, pelo fato dele ser pouco compreendido, de que forma que as pessoas entendem? O espiritismo é conversar com os espíritos, somente isso. Ninguém se pergunta qual o tipo de conversa, que tipo de conteúdo, que tipo de aprendizado nós absorvemos do mundo espiritual. Não, o espiritismo se resume em fenômenos mediúnicos. Tanto que ele é combatido. Aqueles que combatem dizem assim: por que o espiritismo não presta? Porque lá eles falam com os espíritos. Simplesmente assim. Então, para quem segue, ou para quem não segue, para quem aceita ou para quem combate, a visão ainda é essa. Então, se a doutrina espírita trouxe para nós essa visão diferenciada da vida, essa visão diferenciada do mundo, do plano espiritual, e ele tem ali aproximadamente 1,5 séculos, e tem ainda uma aceitação bastante restrita, no Brasil, por exemplo, o espiritismo ele é amplamente conhecido através da divulgação da mídia, pelo menos da sua existência, mas muito pouco conhecido com relação ao seu conteúdo, ao seu real propósito. Então, nesse 1,5 séculos, nós tivemos pouca mudança, porque as filosofias dominantes mudaram muito pouco. A nossa legislação teve mudança significativa com relação ao Código Civil, Código Penal. Essas mudanças demonstram realmente uma evolução. Mas moralmente a gente teve o que de diferente nisso tudo? A doutrina trouxe para nós essa nova visão. Mas como ela é pouco compreendida, consequentemente tivemos poucas mudanças. As instituições, como a gente já conversou sobre isso outra vez, que têm o objetivo de trazer uma educação moral, que são exatamente as instituições religiosas, porque parece que virou função das igrejas transformarem as pessoas em pessoas de bem. Como se você se transformar numa pessoa melhor, você se transformar numa pessoa mais elevada espiritualmente, fosse uma função das religiões. E não uma função das próprias pessoas, da própria sociedade. Se as religiões não funcionam bem, significa então que as pessoas também não vão se transformar bem. Deixa eu ver aqui, a Sandra colocou, né, me sinto em culpa em entrar em comunicação com o desencarnado. Né? A Bíblia fala que não podemos falar com os mortos. Né? Mas na verdade, né, o que a gente... essa questão, Sandra, de comunicação com o mundo espiritual, ela tem que ter um objetivo. Né? Até mesmo dentro da doutrina a gente tem muitas instruções dos próprios espíritos pelo cuidado que a gente tem que ter. Mas quando se fala sobre proibição da Bíblia, na verdade, a gente falava sobre isso, né? A Tatiana lembrou que a gente conversou sobre isso a respeito da época de Moisés, que ele era um legislador, ele criou leis para aquela sociedade, né? Então ele criou
regras para as pessoas se relacionarem dentro da família, se relacionarem com suas propriedades, com suas posses, as pessoas se relacionarem até mesmo com Deus. E naquela época o abuso que se tinha com a mediunidade, até mesmo com o charlatanismo, se hoje a gente acha que é charlatanismo, aqueles panfletos colados em postes, dizendo assim, traga o seu amor de volta em 3 dias. Então, se a gente acha que isso é uma picaretagem, um charlatanismo, a gente não imagina o que era há 3.000 anos no passado, o que as pessoas não faziam para poder se beneficiarem dessas comunicações, dos rituais, das magias, dos medos que provocavam. Então, na verdade, a Bíblia tinha um objetivo de trazer essa proibição pela banalização, pelo mau uso que estavam fazendo desse recurso. Mas a gente lembra sempre que isso não acabou, virou não somente comércio, mas com instrumento de intimidação também. Influenciava no comportamento das pessoas. Mas a gente lembra que quando Moisés disse que os necromantes deveriam ser perseguidos e tudo mais, ele falava desse comportamento banal. Mas depois a gente começa a ver Jesus, através de uma demonstração de uma série, exato, não apenas brincando, mas usando por maldade mesmo. Aqueles feiticeiros que faziam os rituais, que tinham relações, não eram só brincadeiras, eram relações bastante reais com o mundo espiritual, através das obsessões, através dos pactos. Isso era algo assim que a gente não consegue imaginar. A gente não tem descrição disso, mas basta a gente usar a nossa criatividade para entender o que eles eram capazes de fazer. Então, nisso tudo, pelo sim, pelo não, proíbe todo mundo. Mas depois Jesus veio falar então, veio trazer a sua nova mensagem, mostrando também sinais de manifestação espiritual. Paulo de Tarso veio trazer relatos também, mostrando que aquela mediunidade do passado de 3.000 anos, de 1.000 anos antes da presença deles, era algo que estava equivocado, que precisava ser reeducado. Então essa é a perseguição que a gente tem. Agora toda a comunicação, claro, precisa ser muito bem trabalhada, direcionada, não simplesmente falar com os espíritos porque eu posso falar. Na verdade, nós temos que ouvir os espíritos quando isso realmente traz para nós algum benefício. Ou quando pode ajudá-los de uma forma organizada, mas é muito perigoso aquilo que a gente faz sem a devida instrução. O Negrão lembrou aqui, né, que em Deuteronômio existe até a expressão espiritismo, que foi criada por Kardec, muitos anos depois da Bíblia. Né? A gente lembra, né, Negrão, que essa expressão espiritismo em Deuteronômio, né, são essas traduções a moda da casa que nós vemos hoje, né? Porque você não pode dizer que existe uma palavra que não existia. Então a gente tem essas tendências de pessoas que dizem dessa proibição, né? Bom dia, Sandroca. De pessoas que trazem proibições, de pessoas que não compreendem e tudo mais, elas colocam, né? Isso aqui está falando daquele negócio. Então pode colocar o nome novo que está certo. Então, na verdade, a gente vê que isso é uma manipulação que a gente tem de textos, de ideias, que as pessoas vão então, por isso que a gente tem ali Bíblias, por exemplo, né, como eu já falei para vocês, Bíblias com traduções judaicas, com traduções católicas, com traduções evangélicas, com traduções espíritas. E essas traduções todas, cada um vai usar a linguagem que conhece, que compreende. É por isso que existe essa diferenciação. Mas, quando Jesus veio naquela época, a primeira missão que ele tinha, como sendo ali o primeiro revelador, ou a segunda revelação, desculpe, a primeira, de uma forma didática, nós entendemos que foi Moisés, através da implementação, ou através da apresentação da ideia do monoteísmo, ou seja, um único Deus, de leis que regem a nossa vida a partir do entendimento, do conhecimento desse Deus, desse novo Deus, que foram ali os mandamentos, né, que falavam sobre condutas, que nós temos que ter condutas individuais, condutas sociais e condutas até mesmo religiosas. Depois veio Jesus trazendo ali a sua nova mensagem. Então a primeira coisa que ele começou a falar foi mudar a nossa visão a respeito de Deus. A gente viu tudo isso ontem na Gênese. Mudar a nossa visão a respeito de Deus, quem é Deus, que não é o Deus vingativo, colérico, o Deus invejoso, ciumento, mas é um Deus amoroso. Veio falar também sobre a mansidão que nós precisamos cultivar em nossos corações, em nossas mentes, porque essa é a chave do sucesso espiritual de cada um de nós.
Então Jesus falava, se você for uma pessoa de bem, uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, você vai para o céu. Resumiu-se a isso. Exatamente por causa da necessidade de uma linguagem simplificada que as pessoas precisavam, para que as pessoas pudessem entender. Você não podia falar de algo que não era compreendido, né? As bem-aventuranças, por exemplo, Jesus tem um filme, Andréia, que chama Mateus, simplesmente assim, que já que é no livro de Mateus que foi citado ali o Sermão da Montanha, o Pai Nosso e tudo mais, né? Nesse livro Mateus, ele foi produzido por uma empresa evangélica. Foi muito bem feito, por sinal, né? Não é pelo fato de ser evangélico que mudou. Qual era o papel exatamente dessa empresa, né? Eu também achei por acaso, assisti e adorei. Colocava ali atores, por incrível que pareça, aquele Jesus do filme tinha a cara de Jesus mesmo, né? A docilidade, sei lá, o ator conseguiu representar a mensagem que ele precisava transmitir. Naquele documentário, então, qual era o papel? Era americano. Então, qual que era exatamente o objetivo? Era trazer o Evangelho de Mateus através de um filme. Mas como é que eles iam fazer isso? Pegaram atores, cenários, figurinos e coisa e tal. O roteiro era exclusivamente o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Cada fala, ele tinha aquele aspecto caucasiano, mas ele era muito bem simpático, o rapaz. Então, assim, todas as falas, sem nenhuma exceção, era literalmente aquilo que estava sendo colocado no Evangelho, aquilo que tinha no Evangelho. Então, quando ele falava alguma coisa, no rodapé, assim do lado direito, aparecia o capítulo e o versículo daquela fala. Não tinha nada. Então, na verdade, era uma leitura ipsis literis, ou seja, literalmente aquilo que estava no Evangelho, sem nada mais, nada menos. E o que incluía ali, na verdade, era exatamente a interpretação dos atores. E no momento em que chegou nessas bem-aventuranças, em que mostrou o pessoal sentado ali num pequeno monte, não era uma grande montanha, não. Quando a gente fala Sermão da Montanha, dá a impressão que ele estava lá no topo, né? Tinha até nuvem assim em volta dele. Não, era um pequeno elevado onde ele juntava as pessoas que passavam perto de um caminho. Então ele se sentava e começava a conversar com as pessoas atentas àquilo que ele falava. E então ele lendo essas bem-aventuranças, ele não usava a expressão bem-aventurados, que é uma expressão que ela é muito pouco compreendida. Bem-aventurados, na verdade, são os felizes. Ventura quer dizer felicidade. Bem-aventurados são aqueles que têm essa felicidade. Então ele dizia assim, felizes os que são mansos e humildes. Então ele começava a trazer essa tradução assim mais fácil, numa linguagem mais acessível, mas lendo exatamente o Sermão da Montanha. Então esse foi o papel de Jesus. Primeiro, conquistar o coração das pessoas. Porque nós temos assim uma estratégia que nós vemos muito isso, principalmente em épocas de guerras, em épocas de combates. Os países que estão interferindo numa outra nação, eles precisam primeiro cativar as pessoas, para ter o apoio delas. Isso aconteceu, por exemplo, na época do Vietnã, quando os Estados Unidos estiveram lá. Então eles usam uma expressão muito comum naquele país, que a gente conhece muito pouco, porque o Brasil não teve essa cultura de intervir em outras nações. Até teve na época de prestar assistência, como no caso do Haiti, o Brasil esteve lá. Para que pudesse implementar uma mudança real, ele precisava, agora eu entro nessa expressão que é muito utilizada nos Estados Unidos, conquistar corações e mentes. O que significa conquistar corações e mentes? O coração é você conquistar a simpatia das pessoas. E a mente fazer com que elas aceitem essa nova proposta. Isso é feito de uma forma invasiva quando existe uma ideia de colonização. No caso do Brasil, por exemplo, quando chega, por exemplo, quando foi para o Haiti, a presença das Forças Armadas Brasileiras para ajudar na reconstrução daquele país, como aconteceu em Angola, como aconteceu no Timor-Leste, onde as Forças Armadas estiveram presentes, a primeira coisa era conquistar o coração das pessoas. De dizerem, olha, nós estamos aqui para ajudar vocês, nós estamos aqui para poder ajudá-los na reconstrução. E as pessoas disseram, vocês são bem-vindos. Conquistaram então o coração, de uma forma positiva. Depois vem conquistar as mentes. Vamos chamar então todas as pessoas para entenderem o que nós queremos fazer aqui. Jesus ele teve esse propósito. Só que ele fez em duas partes.
A primeira parte, o início, era pegar aquele povo indócil, insatisfeito, reprimido por forças imperialistas, no caso de Roma, por exemplo, ou a imposição da religião judaica, para fazer com que eles entendessem exatamente o objetivo dessa nova filosofia. Então Jesus falava muito sobre o amor, falava muito sobre a esperança, falava muito sobre a fraternidade, conquistando corações. Depois havia a necessidade de conquistar as mentes. Aí era atingir o intelecto. Lançou naquela época as primeiras sementes, e depois enviarei o Consolador prometido, tem muitas coisas que eu devo dizer, que eu preciso dizer, mas eu não posso dizer agora. Essas expressões que a gente viu no Evangelho de João. Aí então depois chega para nós essa nova filosofia, falando para nós exatamente que agora é hora de falar com clareza para vocês aquilo que vocês entenderam. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês se lembram? Chegou a hora em que todas as coisas serão colocadas no seu verdadeiro sentido. Para confundir os orgulhosos e consolar os humildes, alguma coisa assim. Por que significa isso? Que agora já não é mais você conquistar o coração das pessoas, é você conquistar a mente delas, trazendo uma nova revelação, trazendo uma nova informação que até então não era compreendida. Então a gente vê assim que gradualmente há a necessidade de nós fazermos esse trabalho mútuo, esse trabalho gradual, né? No mútuo não, trabalho gradual. Só que para fazer as pessoas pensarem primeiro, Negrão, para terem simpatia, você precisa primeiro cativá-las. Porque se você tem antipatia por alguém, imaginar, por exemplo, uma situação fácil de você entender. Vamos imaginar que eu não sei qual é o seu partido político, não importa agora. Eu tenho ali a minha preferência política, mas também não importa agora. Mas vamos supor que nós tenhamos ideologias políticas diferentes. Para que eu possa falar da minha forma de pensar ou daquilo que eu espero que seja feito politicamente pelo nosso país para você, primeiro eu preciso conquistar a sua simpatia, para que você ouça aquilo que eu tenho para dizer. Para que você concorde, para que você não concorde, para que você tenha aquele equilíbrio de entender que nós pensamos diferentes. Então primeiro a gente tem que alimentar a nossa fraternidade, a nossa amizade, o nosso respeito. Para depois eu falar para você o que eu penso. Agora, se eu chego para você e digo assim, Negrão, o que você pensa está errado, o que eu penso está certo. A gente vai sair rolando escada. E isso acontece em todas as situações da nossa vida. Essa é uma estratégia de todo bom relacionamento. Por isso que tem até uma pesquisa, saiu hoje, li isso na revista Veja, dizendo assim, as pessoas legais são mais simpáticas. Ou as pessoas legais, elas têm mais amizades, alguma coisa assim. Parece uma coisa óbvia, é claro que uma pessoa que é legal vai ter uma pessoa que vai ter mais amizades. Só que olha só a profundidade. A pessoa legal, alguma coisa assim, Tatiana, acho que é isso mesmo. Ou seja, a primeira coisa que você faz na simpatia é conquistar o coração das pessoas. Depois você começa então a receber as influências ou até influenciar positivamente. Para vocês virem aqui todos os dias na nossa sala, inicialmente eu tive que conquistar o coração de todos. E naturalmente, para que eu pudesse estar aqui com vocês, vocês também conquistaram meu coração. A partir de agora a gente começa então a falar sobre ideias, sobre teorias, sobre trazer informações. Olha só como esse processo é óbvio. Então, na verdade, o que nós temos hoje vai comendo pelas beiradas, né? Mas é uma necessidade. Né, Sandra? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é necessário, por isso que o Espírito Verdade, naquela mensagem que nós lemos, no primeiro ele diz assim, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. O que significa isso? Conquistem seus corações. Instruí-vos, eis o segundo. A partir do momento em que nós criamos essa afinidade, essa simpatia, todo o aprendizado se transforma em algo coletivo e positivo. Agora, se por acaso a gente inverte, o que normalmente é empatia, exatamente, professor. Então, mas empatia é aquela uma atração, vamos dizer assim. A simpatia já é uma afinidade comprovada, ou seja, a empatia é neutra. A antipatia é contrária e a simpatia é a afinidade propriamente dita. Então, o que a gente vê dentro da doutrina, normalmente as pessoas, primeiro assim, olha, eu penso diferente da sua, eu penso diferente de você. Ah, mas não me interessa, pronto.
Eles nem se conhecem, nem se têm afinidade, não alimentaram qualquer tipo de fraternidade, já estão batendo boca sobre temas que deveriam aproximá-los. Então Jesus, quando veio com a sua mensagem inicial, né, bom dia pessoal que chegou, cumprimentei ainda. Então quando Jesus vem com essa mensagem inicial, dizer para nós assim, ó, não procurei alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. O que o mundo pode oferecer para nós? O mundo pode oferecer para nós o interesse material, o interesse coletivo. Né? Pois é, mano, a mesma coisa também. Então, na verdade, esse é o real propósito de uma filosofia que modifica o nosso modo de pensar simplesmente pelo respeito, simplesmente pela afinidade e simpatia que as pessoas podem alimentar uma pela outra. Depois da parte das ideias, elas ficam em segundo plano. Sem a fraternidade, você não tem cooperação. Sem a fraternidade, você não tem o compartilhamento, o desejo de compartilhar. Primeiro é necessário isso tudo. Então, na verdade, o cristianismo como um todo, a gente pode ver como ele vem sendo inadequadamente aplicado. Porque hoje as religiões se setorizaram, cada religião se acha mais especial do que a outra. E na verdade a mensagem vem juntar as pessoas. Observem isso no meio em que vocês estão. Na família, no trabalho, no grupo de amigos, em qualquer lugar que você, nas redes sociais, não importa onde. Observem isso, que se você não gosta de alguém, qualquer coisa que ela fale, mesmo que ela seja correta, óbvia, a gente começa então a olhar torto. A gente começa já a ter antipatia por ela. Por que isso tudo? Porque aquela resistência do coração já surgiu. Existe uma barreira que separa as pessoas. E pelo fato de ter essa barreira separando as pessoas, as ideias não têm acesso. Elas não conseguem se conectar mentalmente, porque fraternalmente elas não estão vinculadas. Assim acontece dentro das famílias. Pode observar que dentro de uma família, se uma pessoa implica com a outra, é porque exatamente elas não têm simpatia. Se houvesse simpatia, mesmo não concordando, haveria cooperação. O Negrão colocou para nós ali a definição de empatia. Tendência para sentir o que sentiria caso estivesse numa situação e circunstâncias experimentada por outra pessoa, ou seja, a gente se sensibiliza com o outro. Então, a gente vê que nessa mensagem aqui, para a gente poder fechar, Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Mais uma vez a gente lembra que não é o Espiritismo religião, é o Espiritismo filosofia. Quando você fala sobre todas as virtudes, todos os valores que nós podemos cultivar um pelo outro, tudo aquilo que existe de benéfico entre as pessoas, tendo a ideia de que tudo isso vai repercutir no futuro de uma forma muito positiva para nós, ou se por acaso houver algo negativo nas nossas relações, na nossa conduta íntima, isso vai trazer consequência negativa no futuro, o que a doutrina espírita traz nada mais é do que falar daquele mesmo cristianismo primitivo, de todas aquelas bem-aventuranças que foram trazidas por Jesus, mas agora tendo a visão de que o nosso mundo não se restringe a isso. De que nós somos espíritos imortais, de que nós temos ali a nossa vida toda à nossa disposição para construirmos o que bem quisermos, que nós temos ali valores que vão nos dar uma direção de que forma, com que propósito nós estamos mudando alguma coisa na nossa vida, e que essa ideia de imortalidade é o ponto fundamental que o Espiritismo vem acrescentar a essas ideias cristãs que estão aí durante tanto tempo. Durante esses mais de 20 séculos. Então, fundamentalmente, a gente tem sempre que entender tudo isso. Que essa presença que nós temos dessa filosofia, imantada por esse amor que Jesus trouxe para todos nós, tem esse propósito de trazer uma reeducação. Uma reeducação primeiro de sentimentos, depois de ideias. Só para a gente continuar aqui, para acabar aqui o nosso estudo de hoje. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, sejam extirpados de vossas almas doloridas. Quando a gente começa então a vivenciar essa empatia, a criar essa simpatia,
toda a impiedade desaparece, toda a mentira desaparece, o erro, a incredulidade, tudo isso simplesmente desaparece como uma consequência natural. Tá bom, beijo, André, até mais. Como uma consequência natural. Que no futuro, diz aqui para nós Jesus, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua divina lei. Lei natural que nós estudamos já. A lei que sempre nos leva a esse crescimento, a essa transformação. Amai e orai. Sede dócil aos Espíritos do Senhor. Ou seja, ouçamos aquilo que Ele tem para dizer, que eles têm para dizer, através dessas mensagens, através dessa filosofia. Invocai-o do fundo do coração. Então Ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer essas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Então, na verdade, se nós quisermos vivenciar essa transformação dentro de nós, de ver o mundo melhor, de ver a nossa vida melhor, nós precisamos primeiro nos abrir a essa nova mensagem e entender qual é o seu objetivo. A doutrina espírita não é uma religião que vai miraculosamente fazer com que a sua vida se transforme. Mas ela vai te dizer exatamente como você tem que trabalhar, muitas vezes durante muito tempo, porque os erros que nós criamos no passado são erros que também ficaram aqui durante muito tempo. Mas tudo isso para nós é assim: vou continuar enfrentando as dificuldades? Vou. As dificuldades vão desaparecer? A princípio não. Mas eu vou me transformar diante das dificuldades. E vou conseguir lidar de um modo diferente com elas. E aí então, gradualmente, elas vão se dissipando conforme o tempo for passando. Essa visão faz com que a nossa vida seja vista de um modo diferente a partir de agora, desde que nós tenhamos esse entendimento. E é importante que nós estudemos, que nós tenhamos essa compreensão. Não é frequentando o centro espírita, não é simplesmente fazendo leitura, tomando passe, que a nossa vida vai se transformar. Tudo isso vem para nós como um suporte. O trabalho depende de mim. Mais uma vez, para a gente poder fechar, lembrando da dieta. Beleza, professor, quero sim. Então, só lembrando da dieta para a gente poder fechar, a gente está ali com o peso, tenho certeza que ninguém tem esse problema, mas com peso acima do normal, o nosso corpo começa ali a apresentar algumas das distorções dos problemas. E aí então a gente vai ao médico. Doutor, o que eu faço para melhorar? Ele vai dizer assim: vamos começar com uma dieta. A sobrancelha vai franzir, a gente vai fazer aquela cara meio torta, mas vamos para a dieta. E ele diz assim: não adianta você ir para a igreja porque você não vai emagrecer. Não adianta você ficar lendo livro de autoajuda, porque isso não vai te ajudar. Você precisa tomar atitudes. Você precisa tomar decisões. Aí sim você vai ter o efeito que você deseja. Moralmente é a mesma coisa. A nossa dieta moral, não adianta a gente frequentar um centro espírita e depois vai para a pizzaria. Ou melhor, não adianta a gente frequentar um centro espírita e depois em casa a gente tem um comportamento completamente diferente nas relações. Essa dieta moral é a longo prazo, é uma dieta moral que exige sacrifício. Como no início nós colocamos, como no início nós falamos aqui do nosso estudo, os primeiros momentos dessa dieta é sempre aquele momento de maior sacrifício. É aquele desespero, é aquela abstinência, eu preciso ver, eu preciso comer, eu preciso cheirar, eu preciso fazer isso. Aí a gente vai se educando, se educando, se educando. Agora a gente fala assim: eu sinto falta. Nessa época então nem me fala. Eu sinto falta, mas eu consigo agora me controlar. Moralmente é a mesma coisa. Porque eu xingo, porque eu falo, porque eu fico mandando, porque isso, porque aquilo tudo. Percebo que estou errado? Ótimo, vamos tomar as decisões iniciais. Então essa dieta é necessária para todo mundo. Essa dieta ela é fundamental para essa transformação. E ela depende de muito trabalho. Não acontece de uma forma miraculosa. Eu estou cheio de livro em casa para ler. Mas as coisas não melhoram, é impressionante. Claro que não melhora, você fica só lendo. A leitura, o que é essa leitura? Para que ela serve? É um manual de instruções. É aquele manual de conduta. A partir das decisões que nós vamos tomar em cima, em torno
desse manual de conduta é o que vai trazer realmente efeito. Isso é chamado então de reforma íntima. Pessoal, vamos lá então, né? Pois é, né, Spock? Pessoal, fechando por aqui então o nosso trabalho, eu vou passar para o professor que vai fazer o encerramento para nós. A gente acabou divagando um pouco, né? O texto, ele era, como eu falei para vocês, como são 4 mensagens que chegaram para nós do Espírito da Verdade. E é chamado de Espírito de Verdade porque é uma referência bíblica. Na Bíblia está escrito Espírito de Verdade. Mas aí o Espírito se apresentou então a Kardec como Espírito, eu sou a verdade. Então, se você quer falar Espírito de Verdade, pode falar, não tem problema. Você não vai deixar de ir para o céu por causa disso. Porque muita gente acha que é um pecado, né? Mas está escrito Espírito Verdade, você está falando errado. Você colocou um dá a mais ali, por causa disso você não vai para o céu. Nada disso, relaxa. Então, o Espírito Verdade trouxe para nós então essa mensagem. Como eu falei para vocês, elas vieram, são 4 mensagens que vieram espalhadas em 4 anos. Ou melhor, uma em 60, 2 em 61 em 2 lugares diferentes e uma em 63. Então, quando nós lemos, dá a impressão de que elas são repetitivas, porque Jesus fala sempre que a importância da mensagem que ele trouxe para nós. Mas então, por isso, pegando essa mensagem, a gente viu que o campo que nós conseguimos expandir de reflexões em torno da importância da doutrina na nossa vida, da importância da filosofia cristã na nossa vida. A filosofia cristã, ela não fala de rituais, ela fala de condutas. E o Espiritismo, nesse aspecto moral, se baseia de uma forma muito concreta naquilo que o cristianismo trouxe para nós, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Se ela se tornar para nós uma realidade e não apenas uma crença, eu acredito no Evangelho, também acredito no Corinthians, ele não foi campeão. O jornal falou que chocolate não faz mal, eu acreditei nele e comi chocolate. Só que não é uma questão de acreditar, é uma questão de compreender, de aplicar, de vivenciar. Essa é uma realidade que nós temos que entender. Então, se nós fizermos da filosofia espírita, sustentada pela filosofia cristã, uma realidade para todos nós, não tenhamos dúvida de que a nossa vida vai se transformar em muito. Os problemas podem continuar, nós nos transformaremos diante dos problemas. E aí então nós começaremos a fazer um planejamento daquilo que o mundo espiritual nos reserva, que nós podemos alcançar, não tenhamos dúvida disso. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje, eu vou passar para o professor para fazer um encerramento para nós, mais uma vez lembrando que dia 18, na próxima quinta-feira, vai ser o nosso último dia de estudos esse ano, aí nós entramos em 2 semanas de recesso e voltamos então no dia 5 de janeiro. E lembrando que amanhã, às 9 horas da noite, amanhã, sexta-feira, às 9 horas da noite, na Sala Espiritismo Net Jovem, eu farei o estudo sobre depressão. É o meu plantão do mês. Então, para quem estiver interessado, Sala Espiritismo Net Jovem, amanhã às 9 horas o tema depressão. Tá? Mas amanhã às 9 horas da manhã estaremos por aqui fazendo o nosso estudo do Fonte Viva. Tá? Então, passando para você, professor, vamos lá. Voltamos então.